prodígios e maravilhas. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Faremos uma breve oração neste momento para que seja ministrada a palavra de Deus. Amém, igreja? Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti e me coloco na Tua presença. Apresento todos os ouvintes neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante esse período de oração. Eu me submeto a Ti, completamente sem reservas, em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que possa me impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, que saias da minha presença e de todos os ouvintes, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo. Reconheço que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Amém, igreja? Repreenda agora toda ação e retaliação do inimigo contra a ministração da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que seja dissipado agora todo dardo de fogo inflamado do inimigo contra a ministração da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, e que não seja eu, terra de canto, rabanaço, canto e derrasto, mas seja teu Espírito Santo que vem tocar cada coração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Peço a todos os irmãos neste momento que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13 ao 21. Amém, igreja? Lembrando aos irmãos que fala sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Lembrando aos irmãos que é um texto de propósito exortativo e que tem como tema específico as consequências do medo. Amém, igreja? Assim diz a palavra de Deus para mim e para ti. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, amém, igreja, para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, igreja, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém, igreja? Chama a atenção de vocês neste momento para falar sobre o medo. Amém? Irmãos, quero deixar claro a todos vocês neste momento que o medo nos cega. Amém? Então, o medo dos grandes desafios que Deus, colocado à nossa frente, tem nos levado à cegueira espiritual. Vejam bem, irmãos, quando os discípulos lembraram Jesus de despedir as multidões,
não estavam preocupados com o bem-estar daquelas pessoas. Ao contrário, estavam preocupados consigo mesmo, pois, como promotores daquele evento, eles poderiam ser acusados de serem irresponsáveis por atrair tanta gente para um lugar deserto, sem água e nem comida. E se a situação ficasse tensa, quem poderia conter a fúria da multidão com fome? Amém, igreja? Então, lembre-se que este fato ocorreu, igreja, logo após a decapitação de João Batista, conforme está em Mateus, no capítulo 14, do verso 1 ao 12. Por que estou mencionando isso? Porque talvez estivessem com receio de que algo ruim também pudesse lhes acontecer naquele deserto, amém? Então, alimentar aquelas multidões era um tremendo desafio, do qual os discípulos tinham medo. Amém, igreja? Então, suas atitudes, amém, revelam o quanto o medo dos desafios podem nos cegar. Amém? Vejam bem, o verso 15 nos diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Vejam bem, então, o discurso deles era muito bonito, não é? O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Olhem bem, igreja. Mas o que realmente eles queriam dizer era: Jesus, livre-se dessa gente antes que tenhamos problemas. Amém, igreja? Vejam bem, o medo nos cega a ponto de não percebermos que estamos agindo com falsidade. O bonito discurso dos medrosos não passa de uma desculpa para não se envolver com pessoas que precisam dele. Amém, igreja? Então, desculpa. Amém? Falsidade. Aquele que usa de falsidade como atitude, ele usa também de desculpa. Então, entra Jesus combatendo essa atitude, dizendo que eles não precisam ir embora. Amém? Não disse Jesus? No verso 16, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer, para que não se vão. Entendeu? Então, Jesus combate isso dizendo: eles não precisam ir embora. A segunda atitude está no verso 21. Amém, igreja? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? 21 nos fala que havia ali mulheres e crianças naquela multidão. Quanto desamor, amém, igreja, por parte dos discípulos, não é mesmo? Como puderam pensar que o nosso Senhor Jesus fosse permitir que homens, mulheres e crianças famintas voltassem à noite caminhando em vão atrás de alimento em lugares desertos e em pequenas vilas sem recurso? É dessa falta de amor que nos fala, amém, igreja? Lá em Tiago, olha, igreja, lá em Tiago está escrito assim: se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, amém, igreja? O medo nos cega a ponto de não percebermos que estamos agindo com desamor. O bonito discurso dos medrosos não passa de uma maneira. Em primeiro lá, na falsidade, vimos uma desculpa. Agora, um desamor, uma maneira de se livrar de quê? Das pessoas o mais rápido possível, se realmente se importar como elas irão resolver os problemas mais imediatos que as afligem. Entra Jesus, amém, igreja, combatendo esta atitude, dizendo que dai-lhes vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Amém? Para quê? Para que eles não saem. Entendeu?
Amém, igreja? A terceira é a perda do foco. Amém? Ao invés de fixar os olhos na solução, que era Jesus, olharam para o problema, que era o quê? A fome da multidão. Ao invés de fixar os olhos nos recursos ilimitados de Deus, ou seja, Jesus, o pão que desceu do céu, olharam o quê? Para seus míseros 5 pães e 2 peixes. Amém, igreja? Ao invés de fixar os olhos na maravilhosa oportunidade de testemunhar do grande amor de Deus, olharam para o quê? Seus próprios umbigos, preocupando-se consigo mesmo, com medo de se darem mal naquela situação. Então, irmãos, o medo, nessa perda de foco, nos cega ao ponto de não percebermos que estamos perdendo o foco do cristianismo genuíno. Ou seja, para quem não conhece, genuíno quer dizer verdadeiro. O bonito discurso dos medrosos, de novo, não passa de quê? De uma manobra. Então temos aí desculpa, temos maneira e temos agora manobra para deixar passar as oportunidades que surgem à sua frente de testemunhar do amor e do poder de Deus. Amém? Então entra Jesus combatendo essa atitude de perda de foco, dizendo que trazemos aqui os vossos poucos recursos e eu multiplicarei. Amém, igreja? Porque Ele é um Deus de maravilha, Ele é um Deus de multiplicação. Amém? Ele é um Deus que derruba muralha, Ele é um Deus que derrota gigante, e o medo é um gigante. O medo, ele afasta você da sua atitude. O medo, ele afasta você daquilo que você quer fazer para obter algo. Amém, igreja? Nunca tenha medo, seja um soldado destemido, porque o seu pior inimigo, um grande gigante em sua vida, é o medo. Então muitos deixam de fazer aquilo que tem para fazer, terra, decanto, rabaçu, decanto, rabanaia, rabaçu, por causa do medo. Não deixe que isso entre na sua vida, pois servimos o quê? Um Deus grande, um Deus de multiplicação, um Deus de maravilha. O Senhor, nosso Deus, deseja fazer maravilhas em nosso meio. Amém, igreja? Então, mas para que isso aconteça, é necessário que observar suas recomendações. Amém, igreja? Deus tem recomendações para você. A primeira delas é manter-se na direção indicada por Deus. A segunda é manter-se no temor a Deus. A terceira é manter-se em santidade. Amém, igreja? Então, segue a primeira para você aí. Como fazer para se manter na direção indicada por Deus, ou seja, para você não perder o seu foco. A arca da aliança, amém, igreja, é o símbolo da presença de Deus, amém? Iria à frente do povo e o povo deveria segui-la. Então, para vermos Deus fazer maravilhas em nosso meio, devemos manter no centro da vontade de Deus, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Agora, poucos querem se manter no centro da vontade de Deus. Acham melhor fazer aquilo que lhes vem à cabeça da sua própria vontade. Eu quero dizer para você que está aqui agora, ouvindo essa palavra, que você está aqui emprestado nessa terra, que você tem uma missão. E quando Deus te chamou, terra, decanto, rabanaço, decanto e decanto, rasbaçu, decanto, foi para você ser usado por Ele, para Ele cumprir um propósito aqui através de você. Então você não tem que fazer a sua vontade, e sim a vontade do Senhor. Amém? Porque você é um escolhido dele. Amém? Então manter-se no temor de Deus. A arca sim iria à frente, mas o povo deveria manter uma distância de cerca de pelo menos 900 metros. Em sinal de quê? De respeito, reverência e temor a Deus. Amém, igreja? Para vermos Deus fazer maravilhas em nosso meio, devemos manter o devido respeito à sua presença em nosso meio. Intimidade com Deus não é sinônimo de licenciosidade ou de atrevimento. Não é. Jamais devemos nos esquecer que estar na presença de Jesus é muitíssimo mais solene e exige muitíssimo mais respeito do que estar diante de um delegado, de um juiz,
de um desembargador ou presidente da República. Muitas pessoas se lançam ao pecado porque perderam o temor a Deus, perderam o quê? O respeito. Amém, igreja? Cuidado quando vocês ouvirem essa mensagem e entenderem ao contrário daquilo que estou mencionando neste momento. Quer dizer, tem muito mais respeito ao estar diante de um juiz, de um delegado e de um presidente da República do que estar diante de um Deus. Quero deixar claro para vocês neste momento que a nossa lei, a lei do Espírito, é aquela que cumpre e liberta. Amém, igreja? E a lei do homem é aquela que cumpre e prende. Amém, igreja? Então, muita atenção nisso. Entrando agora nessa maravilha de manter-se em santidade, isso quer dizer o quê? Que os rituais de santificação dos judeus exigiam que eles tomassem banho, lavassem todas as suas roupas e fizessem uma busca para verificar se em suas tendas não haviam comida estragada, objetos de idolatria ou qualquer outra coisa que desagradasse a Deus. Então, tudo isso é bastante significativo para nós. Pois, para vermos Deus fazer maravilhas em nosso meio, devemos nos santificar, nos limpar e fazer um inventário de nossa vida toda, exterior e interior. Amém, igreja? Então, guardem e meditem sobre esta palavra que estou ministrando neste momento. Podemos concluir que o medo dos grandes desafios que Deus tem colocado à nossa frente nos leva, à falsidade, ao desamor e à perda do foco do cristianismo genuíno. E a cada uma desse desafio, ele nos traz a desculpa, nos traz a maneira e nos traz a manobra. Amém, igreja? Mas, graças a Deus, Jesus sempre age em sentido contrário, fazendo-nos enfrentar as situações e nos incentivando a aproveitá-las para darmos testemunho do amor e do poder de Deus. Amém, igreja? Podemos concluir também que esse Deus que deseja fazer maravilhas em nosso meio, que isso aconteça, devemos nos manter no centro da vontade dele, no temor e na santidade. Amém, igreja? Então, guardem essas palavras e meditem, amém, igreja, em nome do Senhor Jesus, com bastante carinho neste texto. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, que a paz e a graça reine sobre todos os lares. E continuo pedindo a todos neste momento que continue assistindo os vídeos do canal Escute a Voz do Ministério Não Temas e continue se inscrevendo. Amém? E a paz e a graça estejam com todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilhas faz o nome de Jesus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele abriu o mar vermelho e libertou Moisés e o povo de Israel do cativeiro de Faraó. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele deu a vitória para Josué, derrubando as muralhas de Jericó. O justo anda pela fé. Então, pela fé, receba a sua vitória!